Oi, pessoal. O meu convidado é o talentoso ator Del Garcês. Del tem 44 anos de carreira. Ele é bacharel em interpretação teatral e licenciado em artes cênicas pela Faculdade de Teatro Dulcina de Moraes. Del coleciona prêmios de melhor ator, como o troféu Raça Negra e o Ubuntu. Em 2019, ele recebera, no Rio de Janeiro, a medalha Pedro Ernesto pelos trabalhos voltados à temática dos afrodescendentes brasileiros. Del brilhou no teatro como Luiz Gama, no espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, e como Ismael, de Anjo Negro, além de ter feito Jesus Cristo no espetáculo Paixão de Cristo, em Pernambuco. Na TV, ele deu vida ao Paulo em Chica da Silva, na extinta Manchete, ao André em A Escrava Isaura, na Record TV, ao Senhor Morales em Carrossel, no SBT, e ao Luiz Gama na novela Nos Tempos do Imperador, na TV Globo. Vamos conversar sobre a trajetória vitoriosa dele a partir de agora. Del, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Guilherme. Olha, um prazer imenso estar aqui com você nessa entrevista. Só tenho a te agradecer. Agradecer também a Márcia Araújo, minha assessora de imprensa, que fez aí essa ponte entre a gente. É um prazer imenso. E a todos que estão nos assistindo, meu forte abraço e obrigado pela audiência. Muito obrigado. Dê um abraço à Márcia, que foi muito gentil comigo desde o primeiro contato. Del, eu vou começar a sua carreira pelo seu trabalho mais recente no teatro, que é o Luiz Gama, né? Você está há 6 anos com o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. O texto da peça é de sua autoria. Para as pessoas que não sabem, Luiz Gama foi advogado, jornalista, escritor. Ele foi patrono da abolição da escravidão no Brasil. Ele advogou para libertar mais de 500 escravos. A peça propõe uma reflexão sobre a discriminação no passado, levando o público a uma reflexão sobre o que acontece na atualidade. O que o Del Garcês aprendeu com o Luiz Gama ao longo desses anos em que o espetáculo está em cartaz? Exatamente, Guilherme. Essa peça Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade é texto meu, com uma ajuda muito grande do próprio diretor Ricardo Torres, que também ele dirige o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, com quem eu tenho trabalhado bastante durante toda a minha carreira, e ele me ajudou muito na construção dramatúrgica, na narrativa do espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. E eu mudei muito ao longo desses 6 anos que eu estou até aqui, esse ano 2021, está fazendo 6 anos que a gente está com o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade. Eu vou até mais fundo, figurativamente, eu digo, o meu DNA mudou a partir do momento em que eu vivo o Luiz Gama, esse herói negro brasileiro, no teatro, né? Devido toda a luta dele, a história dele, de identificação com a minha história também, não que eu seja um herói jamais, mas um homem que a princípio fez uma autorreparação muito grande em sua vida, assim como eu, ao longo da minha trajetória pessoal, ao longo da minha trajetória artística, mas mais especialmente me identifico com a luta dele pela justiça, a obsessão pela justiça, pelo direito à liberdade, direito à igualdade de todas as pessoas, em especial, no caso dele, a libertação de pessoas escravizadas no Brasil. Então, esse espetáculo tem uma importância fundamental, né, na mudança, na revolução que eu fiz na minha vida de 6 anos para cá, me tornando assim um artista mais consciente do que seja o verdadeiro artista, a essência da arte, o papel da arte, que no meu caso o ator, né, não é somente entreter, divertir, mas também trazer temas necessários, importantes para o público, para a sociedade. Você teve um retorno muito positivo do espetáculo, seja do público, seja da crítica. Levar a história de Luiz Gama aos palcos para que as pessoas pudessem conhecê-la de uma certa maneira foi um dos fatores motivacionais que levou você a encená-la? Com certeza, a história do Luiz Gama, a importância dele, a contribuição dele na luta pelo direito
pelo direito humano, na luta pela justiça e mais ainda pela liberdade, essa história foi apagada da historiografia oficial brasileira, dos livros didáticos, né, das escolas brasileiras, de uma forma intencional. Infelizmente, a gente sabe que o colonizador, o escravocrata, os detentores do poder ao longo da nossa história, eles omitem esses heróis, né, brasileiros, né, e heroínas brasileiras também, omitem história, porque são uma referência altamente positiva para a luta, né, desse povo oprimido, desse povo escravizado, desse povo marginalizado. Então, tem uma importância fundamental nesse sentido de eu, né, trazer para o palco essa história que não foi contada, né, de forma intencional. E o espetáculo Luiz Gama, Uma Voz pela Liberdade, tem esse objetivo também, é fazer com que o maior número de pessoas conheçam a história de Luiz Gama, porque é uma história exemplar. Aí o Luiz Gama vai para a novela na TV Globo nos tempos do Imperador. Como é para você viver esse personagem também na televisão? Então, é um reconhecimento muito grande de uma história de vida. Eu sempre falo que a arte, e no caso o teatro, é o objetivo maior da minha vida. Né? Eu faço da minha vida, da arte, o objetivo, uma razão da minha vida. Então, levar para a TV, para a Rede Globo, para o folhetim, para a novela, que tem uma importância muito grande, né, na formação do povo brasileiro, do público brasileiro, é importantíssimo para perpetuar, para divulgar, para trazer mais visibilidade ainda, né? Para trazer este homem para a vida das pessoas através de um público infinitamente maior que o teatro. Então a história continua, nós estamos através do teatro, através da arte, e eu, através do personagem Luiz Gama, recuperando uma dívida histórica, né? Com relação à própria história do Luiz Gama, a importância dele. É a arte a serviço da justiça, é a arte a serviço da verdadeira informação, é a arte a serviço do direito, é a arte a serviço da liberdade, da igualdade, enfim. Essa é uma contribuição que a arte pode levar na luta contra o preconceito, Del? Você vê dessa maneira? Sim, sim, com certeza, com certeza. É uma forma de educar, é uma forma de conscientizar. A arte serve para isso, né? E eu fico muito feliz porque é um reconhecimento de uma vida dedicada. Eu, desde quando me entendo por gente, eu sempre fui muito inconformado, antes mesmo de ser ator, sempre fui muito inconformado com qualquer tipo de injustiça. É como se fosse assim, uma obsessão pela justiça, pela verdade. Tanto é que eu adoro história, história de fato. Eu, quando fui fazer o vestibular para a faculdade de teatro, que passei, eu paralelamente fiz o vestibular para História, que é uma das minhas paixões, mas uma paixão maior ainda, um amor maior ainda, sempre foi pelo teatro. Mas voltando, então, quando eu era criança, eu sempre recortava tudo que eu lia em revistas, em jornais, sobre a questão da escravidão negra no Brasil, eu recortava, guardava aquilo como uma forma de, sabe, me conscientizar e guardar isso como memória para a gente não esquecer jamais o que foi essa trágica história da escravidão, como uma revolta mesmo, uma indignação. E aí, aos 11 anos de idade, quando eu comecei a ser ator, isso foi se tornando uma constante na minha vida, né? Através dos temas das peças que eu fiz. Para ter uma ideia, a primeira peça que eu fiz foi Flicts, né? Uma adaptação do livro do Ziraldo, né? Então, a peça Flicts trata exatamente de uma cor, a cor Flicts, que é uma cor desbotada, uma cor discriminada, um ser que as pessoas ignoram, que as pessoas, né, deixam de lado, marginalizam, né? Então, coincidência ou não, aconteceu assim. E ao longo da minha carreira eu tenho feito, né, espetáculos voltados para esse tema. Odel, como você vê nos dias de hoje a representatividade do negro na teledramaturgia do nosso país? Então, se comparados a 25 anos para cá, eu falo de 25 anos para cá, porque foi quando eu fiz a minha primeira novela, que foi Chica da Silva na extinta Manchete. Se comparados a 25 anos para cá, nós temos uma melhora, podemos dizer, significativa, mas muito longe de se tornar um nível de uma igualdade. E é isso que a gente luta. A gente não vê, de fato, o povo brasileiro preto,
mestiço, na televisão brasileira. A gente ainda vê um embranquecimento na nossa publicidade, nas nossas telenovelas, infelizmente. Né? Está muito longe de conseguir isso, é para isso que a gente está aqui. Mas, felizmente, né, existiram movimentos negros, heróis na nossa teledramaturgia, com relação ao nosso povo preto, atrizes e atores que contribuíram, que abriram portas, como meu grande amigo Milton Gonçalves, o Antônio Pitanga, a própria Ruth de Souza, Léa Gafia, a Zezé Mota, né? Neuza Borges também, uma grande amiga, que abriram portas, conquistando espaço, mesmo fazendo escravizados. Eles também reivindicavam papéis importantes, significativos dentro de uma trama, dentro de uma novela, como foi o caso, o próprio Milton Gonçalves, né? Batalhou muito por isso, né? Pela igualdade, pela luta por papéis que não sejam os subalternos, né, dentro das nossas histórias, da nossa teledramaturgia, e, enfim, mas a gente está conquistando bastante. Você fez o Paulo em Chica da Silva, você mencionou Chica da Silva durante a sua resposta, lá na extinta TV Manchete, entre 96 e 97, e foi uma novela de um estrondoso sucesso de audiência, de crítica, uma novela que ficou marcada na história da telenovela do Brasil. Mas você acredita, Odel, que um remake de Chica da Silva nos dias de hoje seria oportuno? Acredito, mas assim, a novela é um folhetim. O Valci Carrasco, quando escreveu a novela, ali sob, né, a direção do Walter Avancini, né, ele colocou muitos elementos ficcionais. Mas é importante que, se essa novela for feita, e o que eu torço por isso, ela conte de fato, né, a história dessa verdadeira Chica da Silva, né, sem romantizar, sem colocá-la como carrasca, né, porque se tem uma ideia, né, nessa novela Chica da Silva, da extinta Manchete, a Chica da Silva ela era uma mulher muito má, uma vilã também. Sendo que, na realidade, no real, na verdadeira história, a Chica da Silva não foi assim. Então, tem uma cena, por exemplo, que o meu personagem passa por um castigo, né, feito pela própria Chica da Silva, de costurar a boca do Mucamo Paulo. Isso não corresponde à realidade. Mas eu também vejo, por outro lado, que é um folhetim, é uma ficção. Mas nós estamos vivendo uma época, nesse momento contemporâneo, de trazer a verdade. Justiça seja feita. É preciso que haja uma verdadeira reparação com relação ao povo preto brasileiro, né? O Brasil tem uma dívida muito grande com relação a essa população preta que foi barbaramente escravizada e barbaramente teve suas vidas perdidas por conta desse sistema escravocrata cruel. Né? Então é preciso que se fale a verdade. O espetáculo Luiz Gama, Voz para a Liberdade, que é a arte, ele é fiel, ele é fidedigno à verdadeira história do Luiz Gama, trazendo inclusive para hoje. A gente não somente conta o espetáculo, na peça, a história do Luiz Gama, tal qual ela aconteceu. A gente contextualiza, a gente traz para hoje, fazendo um paralelo entre o Brasil do século retrasado, o Brasil escravocrata de Luiz Gama com o Brasil de hoje, mostrando que a história continua, que a escravização continua sob diversas formas. A cada 23 minutos, um jovem negro no Brasil é assassinado. A população negra é a mais vulnerável, é a que fica à margem, infelizmente, até aqui. A população carcerária brasileira, em sua grandíssima maioria, para mais de 70%, a cor da pele das pessoas encarceradas, presas nos presídios brasileiros, é preta. E isso é um reflexo, né, da escravidão que, infelizmente, insiste em perpetuar. E a gente, através da arte, a gente traz essa recuperação histórica à tona, a importância de se discutir e de implementar, de fato, a verdadeira justiça no Brasil. Odel, eu comentei com você nos bastidores que eu tive a possibilidade, né, a oportunidade, na verdade, de assistir Luiz Gama,
E assisti também um outro espetáculo que você fez, chamado Anjo Negro, um espetáculo baseado na obra de Nelson Rodrigues, em que você faz o Ismael. O que teve nesse personagem que mexeu com você a ponto de levá-lo para o palco? É uma peça que trata da questão racial sob outro ponto de vista, né, do Nelson Rodrigues, né, o Anjo Negro, colocando o protagonista, no caso meu personagem Ismael, como um grande vilão de si mesmo, não somente das pessoas ali na sociedade, na peça, mas também de si mesmo. Ele é uma espécie de capitão do mato, né? Você viu, e ele aborda esse racismo, estrutural, sistêmico aí presente na nossa sociedade, sob o ponto de vista do negro, né, que tem preconceito da sua própria cor, ele não se aceita. Então a gente chega à conclusão que esse racismo ele é tão cruel, que chega ao ponto do próprio negro, por conta de um sistema escravocrata que massacra, que faz uma lavagem cerebral, a ponto do próprio negro se auto-inferiorizar, aborda sobre esse ponto de vista. Então, acho importante colocar isso também, o racismo, sob esse enfoque, porque, como a gente sabe, por exemplo, a gente tem esse presidente da Fundação Palmares aqui no Brasil, que é negro e que renega a sua história, a nossa ancestralidade, os nossos heróis, as nossas heroínas pretas, né? Renega a importância e a contribuição fundamental deles na luta pelo direito humano, na luta pela igualdade, verdadeiros heróis exemplares, e ele renega tudo isso. Então a peça aborda o racismo sob esse ponto de vista. Eu acho muito importante também trazer o racismo sob esse enfoque. Odel, nós estamos transitando, seja na televisão, seja no teatro, mas tem um personagem seu na televisão, o André, da novela A Escrava Isaura, da Record TV. Eu li uma entrevista em que você dissera que o André era um porta-voz da liberdade e da igualdade. O que esse personagem ele representa na sua trajetória profissional? Representa bastante, porque assim, quando eu recebi os primeiros capítulos, eu já conhecia a história, a Escrava Isaura, baseada no romance, né? A novela baseada no romance do Bernardo Guimarães. Quando eu li os primeiros capítulos, 5 primeiros capítulos, eu disse para mim mesmo, esse personagem vai transformar a minha carreira, por que não dizer a minha vida, devido à importância que ele tem na história, né, na luta exatamente pela liberdade, pela igualdade de direitos, não somente dele, mas das pessoas ali. E eu, assim, por incrível que pareça, eu assisti, na época, a primeira versão da novela, e adorava, assisti a novela inteira, que foi na Rede Globo, né, nos anos 70. Então, eu me senti assim, honrado, um privilégio muito grande de ter recebido esse convite do diretor Erval Rossano, né, sobre o texto do Tiago Santiago, e representa muito, porque através dele eu pude também trazer esse tema necessário para ser discutido, né? O André também era assim, a voz, como eu repeti, eu falei isso nessa entrevista que você, né, leu, porta-voz da igualdade, da liberdade e da igualdade. Exatamente, é uma espécie, o André era uma espécie de Zumbi dos Palmares, uma espécie de Luiz Gama, um abolicionista ao modo dele, né? Daqueles maravilhosos. Foi um prato cheio para mim, para eu trazer essa questão através da minha interpretação, através dos sentimentos que eu colocava naquele personagem, né? Para um infinito público, né? Que é, no caso, o público da televisão, da novela, né? Essa novela já foi reprisada para mais de 40, quase 50 países, se não me engano, e repisada aqui no Brasil para mais de 5 vezes. Toda vez que passa é uma repercussão muito grande, e, enfim, para mim é maravilhoso, abriu portas, né, para minha carreira, para minha vida. E você vê alguma similaridade entre o Luiz Gama e o André? Perfeitamente, todas as semelhanças possíveis, né? Cada um ao seu modo, né? O André era um homem que não era alfabetizado, mas ele tinha a politização. O Luiz Gama foi alfabetizado, né, aos 17 anos de idade, e em 4 anos ele faz uma verdadeira revolução na vida dele, né? Aprendendo a ler e escrever,
e se tornou o maior abolicionista do Brasil, o maior advogado de pessoas escravizadas no Brasil, patrono da abolição e herói da nossa pátria. Cada um ao seu modo, mas com a mesma pegada na luta pelos direitos e pela liberdade. Por 5 vezes consecutivas, você interpretou Jesus Cristo no espetáculo Paixão de Cristo, lá em Pernambuco. O que esse personagem engrandece na sua carreira? Engrandece de uma forma plena, porque viver o maior personagem real, né, da história da humanidade é uma responsabilidade muito grande, é um compromisso muito grande, especialmente pelo caráter, né, de Jesus Cristo, né? Interpretá-lo não foi fácil, foi um desafio muito grande, mas assim, foi uma felicidade, um prazer muito grande, um aprendizado infinito, um calor humano que eu recebi, um amor das pessoas que me receberam lá em Custódia, Pernambuco, esse teatro ao ar livre, né, no maior teatro do sertão pernambucano, dirigido a princípio pelo Humberto Guerra, depois pelo Plínio Fabrício, os diretores, abriu portas para mim, abriu o meu coração para tudo, para minha carreira. Eu sou um apaixonado pela vida, pela arte de interpretar. E ter Jesus Cristo, que foi o maior, a pessoa que mais propagou o amor, foi um prato cheio para mim, né? E com certeza, aquele aprendizado, ter feito 5 anos, durante 5 anos consecutivos, Cristo, eu trouxe para a minha vida. Teve algum personagem, Del, ao longo desses 44 anos de carreira, que, de uma certa maneira, desconstruiu o Del Garcês, que mexeu profundamente contigo? Eu tive um personagem que eu fiz e que foi também uma verdadeira revolução na minha carreira do teatro, que foi, primeiro, o Ferrabras, da peça A Batalha de Oliveiras e Ferrabras, que é do W. Solha, e direção do próprio Ricardo Torres, né, que é o diretor de Luz Gama, com quem eu falei, né, que tem trabalhado bastante ao longo da minha carreira. Era um vilão. Esse personagem mexeu muito comigo, porque é um personagem maravilhoso, fantástico, psicologicamente complexo, mexeu muito com minha com meu ser artista, né? Me deu possibilidade de mostrar no palco, coisa que eu não tinha até então, naquela época, isso foi lá em Brasília, tido a oportunidade de mostrar. Foi um prato cheio, um presente que o diretor me deu. E o outro personagem que mexeu muito comigo, que aprendi bastante, que eu tenho verdadeira paixão também por ele, é a personagem Estela, da peça Morte sobre a Lama, que é texto do Ricardo Torres e direção dele também. Foi uma produção minha e dele, que fizemos aqui no Rio em 2008 até 2010, por volta disso, e é um personagem que passou por uma violência na infância, pelo incesto, violentado pelo próprio pai, e que isso trouxe uma consequência muito ruim para a vida dele, né? Então, eu não vou contar detalhes para oportunamente, quem sabe a gente pretende voltar com o espetáculo, as pessoas assistirem. Mas mudou muito nesse sentido também. Me mostrou uma outra faceta dos meus recursos de ator. Personagem altamente rico em termos de psicologia, para um conflito imenso, e que eu, mais uma vez, no teatro, tive a oportunidade de colocar em prática os meus recursos, a minha versatilidade artística. Essa personagem, Estela, da peça Morte sobre a Lama, do Ricardo Torres, texto dele, direção dele, teve uma importância muito grande na minha formação de carreira de ator, né? Em termos de explorar os meus recursos, porque era um rapaz, uma criança, já rapaz, a peça apresentada quando ele já é adulto, que passa por essa violência, né, esse incesto pelo próprio pai, né, essa violência sexual pelo próprio pai, que se torna um travesti. Então eu tive que fazer algo que no teatro que eu não tinha feito antes, né, na minha carreira de ator, de desconstruir tudo, de buscar o feminino, né, essa coisa do travesti na personagem, e de uma forma verdadeira, psicologicamente intensa, visceral. Nesse sentido, foi o personagem que mais eu tive que me desconstruir. Odel, essa é uma pergunta que eu tenho feito às atrizes, aos atores que vêm aqui no canal conversar comigo em relação ao teatro online. Nesses últimos 2 anos, praticamente, nós tivemos
por conta da pandemia, várias montagens online. Você acredita que o teatro online ele veio para ficar? É uma forma de democratizar o acesso das pessoas aos grandes espetáculos? Eu acho que de uma forma ou de outra ele veio sim para ficar. Eu, por exemplo, já tenho, e sei de caso de outros amigos, colegas, atores, que estão colocando em prática esse aprendizado do teatro online no teatro ao vivo, no teatro presencial. Nós mesmos, com o espetáculo Luiz Gama, Gospel da Liberdade, fizemos durante a pandemia, quando foi possível, aqui no Rio, no Teatro Petra Gold, no Leblon, o espetáculo tanto somente presencial, quanto presencial e online. Então, quando foi presencial e online, nós estivemos ali com o público presente e 3 câmeras, uma no meio e outras 2 câmeras laterais do teatro. Eu e a atriz Soraya Arnone, a gente colocava em prática esses elementos, esse recurso do teatro online, porque estavam ali as câmeras. Nós não só fazíamos para o público presente, mas também para as câmeras. A gente se aproximava a elas, se afastava delas, dava um tom mais sussurrado, ou seja, essa linguagem do online, do vídeo, televisivo, a gente estava aplicando já no teatro. Se aplicamos ali, continuamos aplicando, isso vai ficar. Isso vai ficar, de alguma forma, de uma forma ou de outra vai ficar. E é claro que democratiza tantas pessoas que não têm, né, condições física de se locomover até o Rio de Janeiro ou São Paulo para assistirem peças e que agora, durante a pandemia, através do teatro online, tiveram essa oportunidade de assistirem. Você mesmo estava me falando que você assistiu um monte de peças online, coisas que seria difícil, né, em outros momentos. Né? E quando as pessoas assistiram o próprio nosso espetáculo Luiz Gama online, pelo Brasil afora e pelo mundo afora, você mesmo assistiu, e eu agradeço, né, que você tenha assistido, e certamente democratiza. Quanto mais democratizarmos a nossa arte, melhor ainda. Del, eu quero ir para a televisão novamente, falar do Senhor Morales, um personagem que você fez lá no SBT na novela Carrossel, porque Carrossel é uma novela voltada para o público infantil. Qual foi o grande desafio para você ao estar nessa novela? Olha, o grande desafio, se é que se pode dizer desafio, eu ainda não tinha contracenado de fato, assim, durante um longo período, com crianças, com atores mirins. Mas, na verdade, não foi exatamente um desafio, foi um aprendizado, porque a criança, como sabemos, a criança o tempo inteiro está no lúdico, no ingênuo, né, nas brincadeiras de infância, no jogo de faz de conta. Eu mesmo, quando criança, brincava muito de faz de conta, né? Criava personagens com meus irmãos, minhas irmãs, e contracenar com aquelas crianças nesse sentido foi um desafio, um aprendizado, mais aprendizado do que desafio, porque a gente abaixa a bola, a gente mergulha, né, naquelas crianças, no ritmo delas, no tom delas, naquele outro diapasão, diferentemente de atores adultos, né? Elas têm um outro tempo, o tempo da ingenuidade, da pureza, no melhor sentido. Pensando assim, foi um aprendizado e, ao mesmo tempo, um desafio, contracenar com elas. Uma pergunta hipotética, mas eu acredito que seja uma pergunta interessante no sentido que Del Garcês, lá no Maranhão, aos 11 anos, se apaixona pelo teatro ao assistir uma peça levado pela escola. Aí o tempo voa, né? São 44 anos de carreira. Se você pudesse ter a oportunidade de entrar num túnel do tempo e encontrar-se com aquele menino lá do Maranhão, o que você diria para ele? Olha, você me emocionou agora, viu, Guilherme? Eu diria: parabéns, garoto. Continue assim, você é um exemplo, você não deixou que os obstáculos, no caso, a dificuldade com relação à pobreza da família, por ser um menino, um garoto do subúrbio, por ser um menino preto, né, fossem fossem elementos que fossem dificultar a sua trajetória. Eu dizia, ande mesmo, de bairro em bairro, como você
andava, né, sem dinheiro para pagar a passagem de ônibus, mas você lutou e continua lutando. Esse menino ainda habita aqui, porque eu sou um obstinado por essa arte de interpretar. Eu diria para esse menino, olha, menino, parabéns, você é um pequeno herói, e você é um exemplo para tantas outras. Falo isso, viu, Guilherme, não com vaidade, mas com orgulho, e contando isso, falando dessa forma, eu estou estimulando as outras pessoas também que se sentem incapazes, que dizem, eu não consigo, eu não vou conseguir. E esse menino conseguiu. 2022 bate a porta. O que podemos esperar de Del Garcês para o ano que vem? Luiz Gama continua? Quais são os seus projetos? Você pode adiantar alguma coisa para a gente, por favor? Então, Guilherme, Luiz Gama continua no teatro. Eu digo que eu me vejo velhinho, de bengala, vivendo Luiz Gama, contando a história dele aí pelo Brasil, quem sabe pelo mundo afora. E soube recentemente que a novela que eu fiz em 2000, O Cravo e a Rosa, vai reprisar no Vale a Pena Ver de Novo na Globo. Eu acabei de fazer, o que tem meses, o curta-metragem O Lobisomem de Pedra de Fogo, do J. Peron, no interior de São Paulo, eu fazendo lá o protagonista, e foi maravilhoso, vai ser lançado agora em 2022. Eu já estou preparando um outro espetáculo, não vou dar spoiler aí, mas na linha aí do Luiz Gama, de recuperação de um herói, né, contando a história de um herói mundial, né, só para deixar aí essa curiosidade. Que mais? Tem um outro espetáculo para fazer também, de teatro. A própria novela que eu estou gravando agora, Nos Tempos do Imperador, na Rede Globo, das 6. Vou estar no ar, né? Com o Luiz Gama, esse personagem que tanto falamos aqui. E é isso. Aberto aí aos novos convites, porque eu não paro. Tem um amigo meu que fala assim, Del, você é tipo uma formiguinha. Quando não te chamam para trabalhar, você está trabalhando em casa, você está procurando trabalho, está se autoproduzindo, está fazendo alguma coisa. Maravilha, Del. Eu quero muito agradecer a sua gentileza, a sua generosidade por ter parado os seus compromissos e falado comigo por esses minutos. Muito obrigado. Guilherme, eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui. A gente precisa de pessoas da imprensa como vocês, como você, que procura a gente, que quer divulgar o nosso trabalho. Afinal de contas, né, é uma das ferramentas para o público e para nós, né, a imprensa. Eu que te agradeço, viu? Maravilha, muito obrigado. Eu desejo muita saúde e boas realizações em 2022. Mas não se esqueça, inscreva-se no canal para acompanhar todas as entrevistas que lá estão disponíveis. Um grande abraço e até a próxima.